Sequência do Santo Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus aos seus discípulos: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo que não acabareis de correr as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. O discípulo não é maior do que o seu mestre, nem o servo maior do que o seu senhor. Se eles chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais não o farão eles aos que são de sua casa. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não venha a se descobrir, nem nada há de oculto que não se venha a saber. O que eu vos digo em particular, dizei-o às claras, e o que vos é dito em segredo, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes, sim, aquele que pode lançar no inferno a alma e o corpo. Louvor a vós, ó Cristo. Laucem Cristo. Meus queridos irmãos, só me justificando de começar um pouco mais tarde a missa hoje, um grande temporal na Baixada Fluminense, celebrei lá às 4h30 e muita dificuldade na estrada, mas graças a Deus estamos aqui, né? Hoje nós celebramos de forma extraordinária a festa de Santo Atanásio. A história de Santo Atanásio está ligada a uma grande defesa da fé e, por causa da fé, a grandes perseguições. Logo depois que a igreja se tornou livre para pregar a doutrina e as perseguições, sobretudo dos imperadores, diminuíram ou se acabaram com Constantino Magno, século XIV, os inimigos da igreja então começaram a penetrar para tentar destruí-la por dentro. Então começaram a haver na igreja muitas heresias. A primeira delas foi o gnosticismo. E depois então vem uma grande heresia criada por um padre chamado Ario. Ele era padre da diocese de Alexandria. Naquela época estava tudo começando, a teologia estava se desenvolvendo nos seus estudos. E Ario, que fazia parte da escola de Antioquia, chamada escola subordinacionista, que era uma escola que tinha uma tendência de colocar Jesus Cristo num grau inferior ao do Pai. E Ario leva isso às últimas consequências, dizendo que Cristo até podia ser um Deus, mas era um Deus inferior, uma espécie de semideus, criado pelo Pai. Não admitia de maneira nenhuma que Jesus Cristo era Deus com o Pai e o Espírito Santo. Era uma pessoa maravilhosa, fez a redenção, mas não era o Filho de Deus feito homem com a mesma natureza do Pai e do Espírito Santo. Esta heresia, que foi criada por Ario, teve vários seguidores, padres, e inclusive bispos, que protegiam Ario, criando uma grande confusão e uma grande divisão na igreja.
Por isso o imperador Constantino, vendo que essa divisão estava crescendo, e ele como imperador queria a unidade do império, ele então convoca para a cidade de Nicéia um concílio ecumênico. Concílio ecumênico tem o sentido, é um concílio para toda a igreja. Então o primeiro concílio realizou-se, convocado pelo imperador Constantino, na cidade de Nicéia, no ano 325. Entre os vários assuntos, o principal era para discutir sobre Jesus Cristo. E discutir e condenar, e como foi condenado, a heresia ariana. Havia bispos arianos. Ario articulava nos corredores, ele não podia entrar, mas articulava como padre nos corredores, para que os bispos defendessem a posição dele. Naquela época havia um diácono, que era um assessor do bispo de Alexandria, bispo Alexandre, chamado Atanásio. Era diácono. E o concílio de Nicéia, então, fez um credo, quer dizer, uma fórmula de fé, e criou uma palavra para mostrar quem é Jesus Cristo. Então nós vemos no credo que nós rezamos hoje na missa, Deus de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai. Então criou essa fórmula chamada homiousios, que significa consubstancial, ou seja, tem a mesma substância do Pai. Este foi o grande tiro na heresia ariana. Só que os arianos não se conformaram. E depois do concílio de Nicéia, a divisão continuou. Havia arianos e havia os que eram fiéis ao que tinha sido definido no concílio de Nicéia. O bispo de Alexandria, o bispo Alexandre, morreu 3 anos depois e foi eleito bispo Atanásio, que era diácono. De diácono foi a bispo. E Atanásio, então, era um homem apaixonado pelo mistério da encarnação. E um grande defensor das decisões do concílio de Nicéia. Defendeu na diocese dele e defendia para toda a igreja. Chegou a viajar, o que não era muito comum, para defender a fé de Nicéia, sendo atacado de todos os lados, inclusive por colegas do episcopado. Devido a diversas articulações, Atanásio foi muito perseguido, porque defendia o concílio de Nicéia. Evidentemente, ele não era o único, havia outros bispos também. Mas Atanásio, ele foi expulso da sua diocese 5 vezes. Mudava a política, eles conseguiam lá com o imperador e ele era exilado. Até foi acusado, e um dos imperadores, um sucessor de Constantino, expulsa Atanásio porque disseram que Atanásio estava desviando o trigo de uma cidade para outra. Depois foi acusado de ter mandado matar um bispo. Sempre com artimanhas para tirar Atanásio da diocese. E ele se destacou, então, por esta defesa da fé. Era um grande amigo de um anacoreta chamado Antão, Santo Antão, a quem ele conheceu e a quem ele deu de presente um manto. E Antão, grande admirador de Atanásio, deixou o deserto e foi a Alexandria para, durante o exílio de Atanásio, defender a doutrina correta. Foi uma das poucas vezes que ele sai do deserto.
E ele dizia que quando morresse, ele queria ser envolvido no manto de Atanásio, porque Atanásio passou a ser o sinal, lá no Oriente, da verdadeira ortodoxia da fé. E foi. E Atanásio, então, depois escreveu um livro sobre a vida de Antão. Esse livro foi divulgado na época, elogiado por muitos santos. Então, Santo Atanásio ele se destaca como esse homem defensor da fé, apesar de todas as dificuldades. Nós hoje vivemos uma época em que a fé é muito atacada. Aquilo que Atanásio condenava, hoje, em muitos setores, também é pregado. Colocam Jesus Cristo, por exemplo, como um grande filósofo. Outros colocam Jesus Cristo como um político revolucionário, que viesse trazer um paraíso materialista aqui na terra. Outros colocam Jesus Cristo, como fazem os espíritas, como um espírito evoluído. Outros colocam Jesus Cristo como um homem maravilhoso, mas apenas um homem. Mas a igreja, ela sempre proclama que Jesus Cristo é o Filho de Deus feito homem, consubstancial ao Pai. Como Deus, ele sempre existiu. Ele é da mesma natureza, da mesma substância do Pai e é Deus com o Pai e o Espírito Santo. É eterno, gerado, mas não criado. Por isso é consubstancial ao Pai. Tem a mesma natureza do Pai e do Espírito Santo. E é esse Filho de Deus que por amor a nós e ao Pai, por obediência ao Pai, ele vem à terra. Quando nós dizemos, eis-me aqui para cumprir a vossa vontade, ecce venio, na verdade nós estamos repetindo aquilo que o próprio Filho diz ao Pai. E em tudo, o Filho aqui na terra procura cumprir a vontade do Pai, cumprir a missão que o Pai lhe confiou, que é de salvar os homens. Mas ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Não é um homem como outro qualquer, como querem colocar por aí. Não é apenas um modelo do homem ideal, também, mas é mais do que isso. E todo o valor da redenção está exatamente no sangue que esse homem, Deus, derramou. Pois se não fosse Deus, que valor teria esse sangue para salvar a humanidade inteira? Todos os atos de Jesus, até o seu suspiro, muito mais uma gota de seu sangue, tem um valor infinito, porque, embora haja duas naturezas em Jesus Cristo, natureza divina e natureza humana, ele é Deus. Por isso os seus merecimentos são infinitos. Os atos seus têm merecimento infinito. E só assim ele pôde salvar a humanidade. E mais do que isso, nós nos admiramos, ficamos extasiados, exatamente que se uma gota de sangue seria suficiente para salvar a humanidade, porque ele quis derramar o sangue até a última gota? Para nos mostrar a fealdade do pecado e para nos mostrar o seu amor. Porque quem ama não economiza o amor. O amor tende a transbordar. O amor jorra. O amor vai além dos limites, porque é amor. Não se coloca limites no amor. O nosso grande Santo Agostinho nos diz que a medida do amor é amar sem medida, indo contra todas as adversidades, porque para o amor não existem obstáculos, não existem limites, simplesmente ama, porque na verdade o amor é o Deus, é o próprio Deus.
que é infinito. Evidentemente é limitado, o amor na nossa realidade humana é limitado na prática, mas o amor transborda. Por isso Cristo quis derramar o seu sangue até a última gota. E quando nós comungamos Jesus inteiro, corpo, sangue, alma, porque é homem, mas comungamos o próprio Deus, porque em Jesus há duas naturezas, a divina e a humana, mas há uma pessoa, que é a pessoa divina, a pessoa do Verbo. Esta é a grande verdade de fé, defendida por Atanásio, defendida pela Igreja até os dias de hoje e será até o fim. Esta é a fé que nós temos e a fé que nós pregamos. Se diminuímos a figura de Jesus, homem e Deus. Homem e Deus. Não é só Deus, mas também não é só homem. É homem e Deus. Não podemos diminuir uma ou outra natureza. Às vezes, quando vai falar de Jesus, fala só da divindade. Ou então, marca mais a humanidade. Mas toda a reflexão, toda a prática em que só coloca uma das duas naturezas em primeiro plano, em Jesus, isso é um erro. É um erro. São duas. Numa pessoa, que é a pessoa divina. Então hoje Santo Atanásio é para nós um exemplo de coragem, de firmeza, de união com a igreja, porque ele vai a Roma também, para em Roma ter a expressão do sinal de unidade com o Papa, que é o princípio fundamental da unidade da igreja, e sofre, defende a fé e sofre por causa disso, né? Mas é para nós um exemplo. Então pensamos a Ele que nos dê essa coragem, essa força, para na tranquilidade, na paz, mas na firmeza, podermos defender a nossa fé e viver a nossa fé.